Olá, meus amigos e minhas amigas. Boa segunda-feira para todos vocês. Bom dia para todos vocês. Esse vídeo está sendo gravado ainda pela manhã, aqui na segunda-feira. E uma boa semana para todos nós. Semanas que têm sido intensas aí no nosso país, né? Muita coisa acontecendo, muita coisa que a gente não gostaria que estivesse acontecendo segue acontecendo. E daí a nossa importância de jamais deixar esse debate de lado, jamais deixar essa nossa possibilidade de contestar o que está acontecendo, de questionar o que está acontecendo, de conversar sobre o que está acontecendo, que é o que a gente faz aqui nesse nosso canal. E semana passada, uma semana importante, porque numa batalha difícil como essa que a gente tem tido, né? Essa luta intensa contra a desigualdade que a gente tem no país, contra as injustiças sociais que a gente tem no país e a favor do direito daquelas pessoas que são muito prejudicadas pelo sistema, a gente às vezes tem que comemorar quando a gente tem algumas pequenas vitórias, enquanto a gente espera pela grande vitória, né? Pela grande mudança de lógica desse nosso sistema. E na semana passada a gente teve sim algumas pequenas vitórias. Eu acho que a maior dela, a questão do abono salarial, né? Que a princípio, né? A gente ainda pode ter surpresas antes da votação em segundo turno da reforma da Previdência no Senado, mas a princípio está excluída aquela mudança que ia ter no abono salarial, o que vai fazer com que mais de 13 milhões de pessoas não deixem de receber o seu abono salarial. E por conta dessa pequena vitória que a gente teve, vamos ver se ela se mantém, nosso papel lutar muito para que ela se mantenha, muitas pessoas trouxeram à tona de novo a questão da reforma da Previdência, que estava dada como quase vencida, e eu acho que essa pequena vitória deu aí um ar de esperança para muitas pessoas, para mim inclusive, e a gente, eu acho que deve isso a essa nossa força conjunta, mas também aos senadores e senadoras que foram sensíveis a esse nosso clamor, esse nosso pleito aí, esse nosso alerta, e desempenharam verdadeiramente bem o papel deles, não deixando que isso acontecesse. Então aqui todo o nosso muito obrigado para esses senhores e senhoras que foram tão importantes aí para a gente conseguir essa vitória. Eu, enfim, tenho proximidade com alguns senadores e senadoras e vi de verdade, assim, conversando com eles depois, como eles ficaram felizes em conseguir essa vitória que eu falo, e é uma frase que às vezes soa meio demagoga e etc., mas é uma vitória do povo brasileiro. Não tem como negar que é uma vitória do povo brasileiro. Então, senadores como o senador Randolfo Rodrigues, Fabiano Contarato, senador Paulo Paim, senadora Zenaide Maia. Estou falando de alguns senadores com quem eu falei na semana passada e estavam muito felizes. Eu sei que vários outros senadores com certeza estão felizes com essa vitória nossa, como Rogério Carvalho com certeza deve estar feliz, Humberto Rocha, Jacques Wagner, tem os senadores, a senadora Leila, os senadores com quem eu conversei do PSB, que estavam assim super preocupados com essa questão dos trabalhadores e do abono salarial. Então assim, tem os do PDT também. Eu sou muito próximo, né, de várias pessoas do PDT e sei que eles estavam também lutando, um partido que defende as causas trabalhistas, lutando para que vitórias como essa fossem alcançadas, e todos nós mesmos ficamos muito felizes quando vimos que 13 milhões de brasileiros iam poder contar com os seus quase R$100 por mês, que eles contam já hoje em dia, e serem premiados por conseguirem estar na base da pirâmide
do trabalho formal, né? Eles são os trabalhadores mais pobres que existem no trabalho formal, são esses que recebem um abono. Então, são os trabalhadores que são premiados com um salário mínimo a mais por ano, né? E que eles possam contar ainda com esse dinheiro. Lembrando que isso que o governo estava querendo economizar, ele ia economizar em 10 anos, tá? O valor de 70 e poucos bilhões de reais em cima desses trabalhadores. Dá por ano um pouco mais de 7 bilhões de reais. Isso que ele ia economizar em um ano é o que um banco no Brasil lucra, não é receita, não é lucro líquido, aquilo que sobra no bolso das poucas famílias que são donas desses bancos em 3 meses, tá? Ou seja, a gente às vezes no país olha e fala o seguinte, caramba, será que a gente vai penalizar 13 milhões de pessoas e ser insensível a um lucro que não vai mudar nada na vida de poucas famílias que alcançam o mesmo valor em 3 meses disso, que a gente está gerando um benefício pequeno, mas que faz toda a diferença na vida dessas pessoas ao longo de um ano inteiro. Então, eu acho que nosso muito obrigado aí para essas pessoas. E ao longo da semana passada eu participei de vários debates, várias palestras, algumas que para mim foram assim muito emocionantes, né, de poder participar, como por exemplo no Sindicato dos Metalúrgicos, no ABC, e isso assim me deixou muito por dentro, né, de como é que estava a expectativa, como é que está a expectativa dos trabalhadores brasileiros em relação a tudo isso que está sendo discutido. E também me mostrou um pouco a necessidade da gente simplificar as intenções das pessoas que estão querendo fazer passar essa reforma da Previdência, das pessoas que foram responsáveis pela reforma trabalhista que a gente teve, das pessoas que estão pressionando por uma continuação do que foi feito na reforma trabalhista. E aí, numa dessas palestras, eu falei assim para as pessoas, e é isso que eu gostaria de trazer no vídeo de hoje, essa é a mensagem que eu gostaria de trazer no vídeo de hoje para vocês. Para simplificar tudo isso que foi feito, tudo isso que se deseja, quando eu digo que se deseja, quem deseja, né? Esses grupos que estão por trás das reformas trabalhistas e da reforma da Previdência, a gente pode simplificar isso tudo de uma maneira só, para vocês poderem entender. A única coisa que se deseja com a reforma trabalhista e com a reforma da Previdência é, 2 pontos, fazer a mão de obra ficar mais barata. Ponto final. É só isso. É tão simples quanto isso. As pessoas que são donas e concentram esse poder econômico no país, elas querem transformar a mão de obra numa mão de obra mais barata para elas assim elas poderem aumentar a sua margem e aumentar o seu lucro. A mão de obra para essas pessoas é tão importante ou tão algo que traz a elas uma preocupação tão grande quanto, por exemplo, o custo da eletricidade ou o custo do aluguel de onde eles estão trabalhando. Ou o custo dos insumos, se ele produz camisa, o custo do algodão, por exemplo. Essa camisa aqui acho que nem é de algodão, não foi um bom exemplo, mas o custo daquele poliéster, sei lá como é que chama esse material que eles fazem essas camisas aqui mais de esporte. Mas o ponto é o seguinte, eles olham lá na planilha, tem vários custos, um dos custos e um dos maiores custos, né, para todas essas pessoas é o custo de mão de obra. Então uma maneira que eles têm de aumentar o lucro que eles têm é diminuir o custo de mão de obra. E essas 2 reformas vêm só para isso. Tão simples quanto isso, né? E aqui sem o menor medo de estar correndo o risco de simplificar uma coisa que é muito mais complicada, porque é verdadeiramente isso. Quando você faz uma reforma trabalhista e você diminui as restrições do quanto as pessoas podem trabalhar, dos dias da semana que elas podem trabalhar, da idade com que elas podem trabalhar, do tipo de trabalho que elas podem ter, se pode ser intermitente, não intermitente, vai e oficializa o bico como sendo algo que está absolutamente ali contemplado pela lei trabalhista, que não pode ser reclamado depois em termos de direitos pelo trabalhador. Quando você faz tudo isso, o que você está fazendo?
Você pode trabalhar mais tempo, em lugares diferentes, em horários intermitentes, em várias condições diferentes, você está aumentando a oferta de mão de obra. Claro, quando você faz tudo isso, você não fica com menos possibilidade das pessoas trabalharem. Você fica com mais possibilidade das pessoas trabalharem. Toda vez que você tem, esse é o conceito básico de economia, toda vez que você tem o aumento da oferta de alguma coisa para uma mesma demanda, o que acontece com o preço? O preço cai. Se a oferta é maior, o preço é menor. Vamos supor, você vai na feira e lá na feira tem 100 quilos de chuchu para ser vendido. O chuchu vai ter um preço. Se chega um dia um monte de caminhão traz chuchu ao mesmo tempo, tem 1000 quilos de chuchu para ser vendido e as pessoas que vão lá comprar chuchu são as mesmas, só tem um jeito, eles vão ter que botar o preço do chuchu mais baixo, um competir com o outro para ver quem chega com preço mais baixo e você compra o chuchu dele. Então o que acontece? Quanto mais oferta você tem, menor é o preço que você consegue cobrar. E é isso que a gente está fazendo. Quanto mais oferta a gente está tendo de mão de obra, mais barato o preço dessa mão de obra. E aí vem um outro ponto, que é o seguinte, quando você permite a informalidade e regulariza e quase que estimula a informalidade, você está permitindo que essas pessoas que trabalham sem nenhum tipo de restrição, de fiscalização, de acompanhamento do Estado, que essas pessoas possam cada vez ser um número maior da força de trabalho. Ora, se essa proteção do Estado é exatamente para garantir uma remuneração mínima para as pessoas, ou seja, as pessoas ganham no mínimo um salário mínimo, um tempo máximo de trabalho, ou seja, as horas máximas que as pessoas podem trabalhar, a carga horária máxima que as pessoas podem ter, quando você tira essas restrições todas, você está fazendo com que essas pessoas possam aceitar o trabalho a qualquer preço, a qualquer condição. E claro que qualquer preço, qualquer condição é abaixo das condições mínimas que a gente gostaria que todos tivessem para viver numa sociedade minimamente saudável, né, em todos os sentidos. E o exemplo disso, a gente falou num vídeo da semana passada, a questão dos meninos que entregam coisa de bicicleta aqui em São Paulo. Eles trabalham, vários deles, 12 horas ou mais por dia, né? 7 dias por semana, condições altamente perigosas, insalubres, ali no meio dos carros, cheirando um monte de fumaça, correndo o risco de ser atropelado pelos carros, etc., sem capacete, sem um mínimo de coisa que eles tinham que ter, e para ganhar menos de um salário mínimo por mês. E aí tem muita gente que vem com aquele discurso, pô, melhor isso do que se ele tivesse ali catando latinha, morando debaixo da ponte. Então vamos para a escravidão. Na escravidão é isso, então dá um prato de comida e um teto para uma pessoa, deixa ele trabalhar em qualquer condição para você. Nada disso, a gente tem que garantir, o Estado tem que garantir um mínimo de condição para as pessoas que vivem dentro desse, sob a tutela desse Estado, né, que vivem nessa nação, nesse grupo. E exatamente para isso que existem as leis. E o que esse grupo que detém o poder econômico quer fazer no Brasil é cada vez mais tirar um grupo grande de pessoas dessas leis que protegem e garantem o mínimo de condição de vida para as pessoas. Então jogar na informalidade é tirar essas pessoas ali do seu campo de visão. Então você tira do campo de visão, aconteça o que acontecer, não tem nada a ver com isso. E esse não tem nada a ver com isso é fazer essa mão de obra ficar cada vez mais barata, né? E a reforma da Previdência é exatamente a mesma coisa. O que você está fazendo nessa reforma da Previdência? Novamente, simplificando, né? Vocês sabem que tem vários vídeos meus aqui onde a gente vai ponto por ponto, debate, mostra os números, etc. Mas simplificando é o seguinte, você está fazendo as pessoas cada vez mais ser difícil para elas conseguir se aposentar, e quanto mais difícil é para elas conseguir se aposentar, mais elas vão ter que continuar trabalhando até o final da vida delas. Porque se o cara trabalha em condições lá de alta periculosidade, que é o aposentado especial, com aqueles marteletes pneumáticos em mina de carvão, com material radioativo, etc., e depois de 20, 25 anos o cara não pode se aposentar, ele tem que esperar mais 20 anos, o que ele vai fazer durante esses 20 anos? O cara vai morrer, mas vai ter que morrer trabalhando, porque ele não pode não trabalhar, ele tem que continuar trabalhando de qualquer jeito. Se as pessoas mais pobres que não conseguem
comprovar os meses de trabalho, porque trabalham cada vez mais na informalidade, e por causa da reforma trabalhista, cada vez mais ainda trabalharão na informalidade. Elas não conseguem cumprir os 15 anos que o governo tentou passar para 20, mas só para ver o que o governo quer fazer com essa história, né? Tentar passar para 20, qual que é a ideia? É fazer com que as pessoas mais pobres trabalhem até o final da vida delas, sem conseguir se aposentar. Quando você pega e bota as viúvas do Brasil, 86% das pensões por morte no Brasil vão para mulheres, sem ter condição de bancar o mínimo que elas precisariam depois que seus companheiros morrem, né? Vamos lembrar que são 4 cortes em seguida que as pessoas que recebem pensão por morte estão recebendo com essa nova regra da reforma da Previdência. Elas vão ter que arranjar um jeito de continuar trabalhando, mesmo estando mais velhas, recebendo salários muito menores do que os dos homens e sem ter o treinamento para entrar nesse mercado de trabalho. Quando você está fazendo o corte da aposentadoria ser, em vez da média dos maiores salários para a média de todos os salários, em vez de começar de 85% da média, começando de 60% da média, você está destruindo quase pela metade o quanto a pessoa vai receber, aquilo não consegue sustentar ela tem que continuar trabalhando. Tudo da reforma da Previdência. Pode pegar qualquer item. É um item que faz a pessoa trabalhar por mais tempo da vida dela, até em tempos onde ela não deveria trabalhar porque ela não tem a menor condição. O que você está fazendo? Está aumentando a oferta de mão de obra, porque está botando o velhinho e a velhinha de 75 anos sem condição nenhuma, mancando, sem enxergar direito para poder trabalhar e buscar emprego de qualquer jeito. Permitindo a informalidade, que vem antes da reforma trabalhista, ou seja, o cara que não tem condição nenhuma mais de trabalhar, ele não só pode trabalhar, como ele pode trabalhar ali no mercado negro do trabalho, ou seja, fazendo aquelas coisas que não está ninguém olhando. Então pode ganhar R$100 por mês, e tudo bem, porque é intermitente, isso aí não está dentro das nossas regras, não. Então, tudo isso foi feito, a reforma da Previdência, para fazer com que as pessoas ganhem menos também, a mão de obra fique mais barata. O que é um grande tiro no pé que a gente está dando no Brasil. Primeiro porque não é digno, não é humano, não é ético, não é minimamente... de uma pessoa, algo que vem de uma pessoa que tenha honra, dignidade, etc., fazer algo como isso, né? A gente deveria se preocupar com os nossos irmãos e irmãs que dividem aqui esse espaço onde a gente, em tese, vive junto, né? Eu digo em tese porque cada vez mais a gente vive separado, cada um na sua ilhota aí, pouco se lixando para o que está acontecendo com o outro. Mas, além desse lado humano, desse lado de dignidade, de honra, de um espírito solidário, fraterno e etc., tem um outro lado que é o seguinte: todo mundo está querendo pagar menos para a mão de obra, né? E aí o problema é o seguinte: quem é que vai consumir seus produtos? Então muitas vezes quem assiste aqui o nosso espaço é um pessoal de classe média alta, que faz parte aqui das redes sociais, e dá aquele incômodo, né? Pô, mas realmente mão de obra é muito cara no Brasil, por causa disso, por causa daquilo, não sei o quê, e eu queria que a mão de obra fosse mais barata, eu podia investir mais na minha empresa, etc. A gente só esquece de fazer um detalhe, né? De fazer uma variável da equação, que é o seguinte: alguém no final tem que comprar nosso produto. E o produto que a gente vende não é para o dono do banco, o produto que a gente vende não é para o dono da siderúrgica, o produto que a gente vende não é para o dono daquela corretora gigante, o produto que a gente vende é para o pessoal que é classe média que nem a gente, ou que é até das classes mais baixas da pirâmide social. E se essas pessoas não tiverem o mínimo de capacidade de comprar as coisas, os negócios eles morrem. Então o Brasil está destruindo a capacidade da economia ter esse fluxo saudável, né? É igual você olhar para uma planta. Eu aprendi isso quando eu estava estudando agrofloresta. Um rapaz chegou para mim e falou o seguinte: olha, quando você tem a planta ali, é muito bacana, que você tem uma árvore, as folhas todas que caem da árvore caem ali debaixo da árvore, quando caem apodrecem, aí quando apodrecem aquilo ali vira um material riquíssimo, né, orgânico, para poder alimentar a planta, a chuva vem, joga isso para dentro, com a raiz ela capta as próprias folhas delas que apodreceram, e isso alimenta novamente a árvore. É um ciclo maravilhoso que existe, que se retroalimenta. Aí o que muita gente gosta de fazer quando tem uma árvore em casa ou no parque? Cai aquelas folhas todas, o cara faz o quê? Varre as folhas para fora, né? Porque está sujando ali embaixo da árvore. Aí daqui a pouco não entende porque que a árvore está seca, os galhos todos sem
folha nenhuma, o negócio começa a secar tudo e morre a árvore. Porque o cara interrompeu o ciclo, né? Interrompeu o ciclo, mas estava super bonito, aquelas folhas ali de baixo eram lixo que não serviam para nada. As pessoas estão tratando a população pobre brasileira como esse lixo que tem debaixo das árvores, né? Como a folha morta que caiu ali deve ser eliminada. O problema é que isso é que retroalimenta o sistema todo para a gente ter um sistema saudável. E nesse sistema saudável, a folha morta um dia vira folha viva de novo. Num país saudável, a pessoa que nasce numa classe mais baixa, ela tem todas as condições para vir para uma classe mais alta. E quando virar de uma classe mais alta, fazer um negócio que vai contratar pessoas de uma classe mais baixa que vai transformá-las numa classe mais alta também. E isso vai retroalimentando e fazendo com que o país tenha uma economia saudável. E a gente, nessa estupidez da nossa classe dominante, da estupidez dessa classe que tem o poder econômico e olha no curtíssimo prazo, olha, às vezes nem nos próximos anos, mas nos próximos meses, está destruindo completamente essa base que a gente tem, que é a base que trabalha e que consome. Ele só vê como a base que trabalha. E ele está esquecendo que é a base que consome também. Então, mais do que só um direito que essas pessoas deveriam ter, porque deveríamos ser todos solidários, fraternos, humanos, dignos, honrados e etc., também de inteligência econômica não fazer essa burrice, perdoe a palavra, que a gente está fazendo, aprovando reformas como a trabalhista, da Previdência, etc., forçando cada vez mais a mão de obra a ser mais barata no Brasil. Vocês devem estar acompanhando que já tem um monte de gente reclamando do salário mínimo, dizendo que não deveria ter salário mínimo e que o importante é muita gente estar empregada e trabalhando, etc. Novamente, colocar a mão de obra mais barata. Coloquem isso na cabeça de vocês. Tudo que vocês olharem como medida do governo agora, objetivo, fazer a mão de obra mais barata. Fazer a mão de obra mais barata. E veja se não encaixa essa frase em qualquer coisa que você vai ver sendo proposta por esses grupos que estão no poder, por esse governo que está no poder. Novamente, isso é um tiro no pé que o governo está dando e que vai transformar a nossa sociedade, se a gente continuar assim e não fizer nada, naqueles filmes lá dos zumbis andando para um lado para o outro, um querendo matar o outro, no caos, e é contra isso que a gente deve lutar. Um abraço para vocês e nos falamos ainda essa semana. Tchau, tchau.